hoje a biodiversidade do Cerrado, ela tem uma dimensão que eu diria global, né? Tanto que o Cerrado é reconhecido como um dos hotspots para a conservação da biodiversidade, né? Como você indicou, são áreas com elevado número de espécies, muitas espécies que só acontecem aqui e que vêm perdendo espécies muito rapidamente, hábitats muito rapidamente, né? Só em termos de plantas já são computadas aí cerca de 12 mil espécies diferentes, né? Considerando aí que o Brasil tem cerca de 44 mil espécies diferentes de plantas, você já vê aí a importância do Cerrado dentro da biodiversidade brasileira e o Brasil sendo considerado um dos países mega diversos, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de cuidar desse patrimônio que é nosso, é brasileiro, mas também que tem uma importância enorme como uma fonte potencial de soluções até para problemas futuros, né? Eu percebo que o Cerrado ele vem sendo paulatinamente um pouco mais conhecido, né, pelos brasileiros e também pela comunidade internacional. Fora do Brasil, a questão do Brasil sempre esteve muito focada nos nossos biomas florestais, na Amazônia, na Mata Atlântica, mas a gente vem observando aí nos últimos anos uma atenção maior para os chamados sistemas abertos, como é o caso das savanas e o caso do Cerrado. O mesmo acontece também com a população brasileira, né? O Cerrado ele ocupa 1/4 do Brasil, está espalhado em 11 estados diferentes, né? Ele é o coração do Brasil, mas ainda é pouco conhecido pelos brasileiros. Então, eu acho que isso vem se modificando, né? As pessoas começam a ter uma percepção maior de que existe aqui essa riqueza, que é o nosso patrimônio, riqueza de espécies, riqueza de paisagens, mas é preciso correr um pouco mais com isso, né? O ritmo de degradação do bioma, ele demanda respostas um pouco mais rápidas, mais urgentes, e aí a opinião pública é essencial para isso. Esse é um outro aspecto central, né? A gente falou muito da questão da diversidade biológica, mas o Cerrado também é a casa de diversas comunidades, povos tradicionais, indígenas, quilombolas, girezeiros, fazendeiros, raizeiros. E essa diversidade social, ela cresceu em harmonia com os recursos desse ambiente. Então ela também provê aí uma série de respostas, de conhecimentos, né, que são importantes para a gente entender como manejar corretamente o Cerrado. Então acho que esse também é um ativo importante que o Brasil precisa valorizar, que é exatamente a cultura, né, das suas populações tradicionais, que são capazes de explorar esses recursos com um menor nível de degradação ambiental, né, e que tem a autonomia e devem ter o direito de escolher como cuidar e utilizar os seus territórios, né? Essa perda é bastante ampla, né? Porque essa diversidade, essa biodiversidade do Cerrado, ela está associada também a funções ecossistêmicas importantes que provém aquilo que nós chamamos de serviços ecossistêmicos, né? Então, a geração de água, a conservação de recursos hídricos, a regulação climática que é dada pela capacidade que esses sistemas têm de retirar carbono da atmosfera e armazenar esse carbono em sistemas radiculares profundos, a conservação da fertilidade do solo, o controle de pragas e doenças. Então, associado ao funcionamento desses sistemas naturais, nós nos beneficiamos dessas funções naquilo que a gente conhece como serviços ecossistêmicos. Então, perder isso significa que você vai ter que prover esse serviço de uma outra forma, com um custo muito maior, né? Então, acho que é importante, talvez, deixar claro, e eu acho que esse é um aspecto que precisa ser mais amplamente divulgado, que você não necessariamente precisa morar no Cerrado para se beneficiar desses serviços ecossistêmicos do Cerrado. Um exemplo muito claro é a contribuição do Cerrado para a Bacia do São Francisco, que vai abastecer o semiárido brasileiro, né? Nós temos, dentro da Bacia do São Francisco, 40% dela está no bioma Cerrado, mas esses 40% fornecem quase 70% da descarga do Rio São Francisco. Então, quem está lá no Nordeste também é beneficiado pelas atividades de conservação aqui no bioma Cerrado, né? Eu acho que hoje, como eu comentei, nós temos, por exemplo, 12 mil espécies diferentes de plantas, né? Mais uma enorme diversidade de espécies animais, micro-organismos que a gente está começando ainda a reconhecer, que eles representam um enorme potencial para aquilo que a gente conhece como bioeconomia, né? Ou seja, a exploração
econômica, com base em tecnologias sustentáveis desses recursos naturais. Então, eles são fontes de moléculas que podem ser medicamentos, como antibióticos, eles são fontes de potenciais alimentos, né, que é muito mais ricos talvez em vitaminas e nutrientes do que aqueles que a gente consome tradicionalmente, e eles permitem também, uma vez que você precisa reconhecer que é um sistema que veio evoluindo ao longo de muito tempo, com as condições climáticas que a gente tem, eles são uma fonte potencial também de uma agricultura para um futuro, uma situação de um ambiente que está mudando muito rapidamente, né? Então, não é uma seleção feita em laboratório, é uma seleção que já está acontecendo no campo, né? Então, acho que a gente tem a possibilidade, e o Brasil detém hoje tecnologia, tem uma comunidade científica apta a fazer esse desenvolvimento. O que a gente precisa é de mais incentivos que coloquem efetivamente a bioeconomia como um norte, como uma possibilidade do Brasil avançar economicamente sem ter que perder esses recursos, né? Então, a gente sair do modelo tradicional de utilização do solo com base na monocultura, com base em espécies exóticas e poder utilizar então essa biodiversidade. Eu cito sempre o exemplo, imagina que você tem uma enorme biblioteca, né? Você tem uma biblioteca e todas essas diferentes espécies, né, trazem em si, ao longo aí de todo esse processo de evolução, informações que são essenciais para a gente poder utilizar esses recursos. E quando a gente desmata ou queima, né, a gente está queimando esse conhecimento que está inserido exatamente dentro dessas moléculas, dentro desse potencial. E fica dependente de recursos que não são nossos, né? Então, isso é importante se a gente pensar hoje quais são as grandes commodities do Brasil, né? A soja é exótica, né? O gado é exótico, a cana-de-açúcar é exótico, o café é exótico, né? Então, para um país que tem 12 mil espécies de plantas diferentes, por que ele vai ficar dependente de alguns poucos recursos naturais, né? Cuja diversidade genética nem está no nosso país, está fora do nosso país, né? Então, acho que é preciso talvez pensar um pouco mais estrategicamente, né? Eu comparo muitos países, definem aquilo que eles chamam das suas infraestruturas essenciais, né? Transporte, comunicação, defesa, né? Está na hora do Brasil colocar a biodiversidade como uma infraestrutura essencial para o país, né? A ocupação agropecuária do Cerrado, ela está se dando, né, de uma forma muito rápida e muito intensa, né? Então é um fenômeno que chama bastante atenção, porque a gente perdeu aí nos últimos 50 anos aproximadamente 50% da cobertura original do Cerrado, e é um processo em que a gente já entra numa agricultura mecanizada e muito intensiva. Então, o que preocupa não é somente a questão do desmatamento, você substituir, mas a intensificação do uso do solo posteriormente, né, com a grande quantidade de fertilizantes, com uma grande quantidade de agroquímicos, né, ou agrotóxicos, né, e isso preocupa muito porque o uso posterior também é muito intenso, o que acentua o processo de degradação sobre os remanescentes de cerrado, sobre as áreas de cerrado que ainda permanecem, né? Então, acho que a gente precisa olhar um pouco esse modelo, que ele talvez ele já não seja mais adequado para a realidade hoje do conhecimento que a gente tem e para as demandas que a gente vai ter no futuro, né? Essa questão hoje, esse debate entre aquilo que a gente conhece como extensificação e intensificação, ele também tem que ser posicionado um pouco mais adequadamente, né? Porque não é uma questão de preto ou branco, né? Você tem efetivamente hoje muitas áreas que já foram abertas, estão degradadas, que poderiam ser utilizadas e dessa forma reverter o processo de expansão em algumas áreas. Por outro lado, nem todas as áreas já abertas são aptas à intensificação, seja pelo tipo de solo, seja pela questão dos recursos hídricos. Então, a intensificação como um mecanismo de poupa-terra, ela não é uma receita que pode ser aplicada de forma generalizada, né? Então, a gente precisa efetivamente olhar dessas áreas já abertas, quais as que são mais adequadas para um processo de intensificação. Quais aquelas que, por exemplo, poderiam ser mais adequadas, não para um processo de intensificação da atividade econômica, mas para a restauração ecológica, né? Para que você possa ter a conexão de fragmentos, para que você possa ter a conservação de recursos hídricos e, ao mesmo tempo, não adianta a gente focar só na intensificação e esquecer dos mecanismos de controle do desmatamento. Porque senão a situação que a gente vai viver é essa que a gente está vendo hoje. Você tem um processo de intensificação, mas o desmatamento continua.
Então ele, na verdade, não vem funcionando como um mecanismo de poupa-terra. Então as políticas públicas, elas efetivamente, elas têm que ter um desenho que seja mais adequado para essa complexidade da dinâmica de uso da terra. E que considerem também, quando a gente fala que o Cerrado ocupa 1/4 do Brasil, 24% do território, ele tem uma distribuição latitudinal ampla, longitudinal também ampla, significa que eu estou falando de um bioma que é bastante heterogêneo. Então, muitas vezes, as soluções que são desenhadas para a porção sul do Cerrado, que se aplicaram ao sul de Goiás, não vão se aplicar ao sul do Maranhão, porque a realidade ambiental e a realidade social é diferente. Então, a gente precisa começar a ter um olhar para o Cerrado com a sua complexidade inserida nele também. Então, eu muitas vezes questiono, quando o pessoal fala, bom, a intensificação pode ser a solução. Então, peraí, vamos agora começar a qualificar que intensificação é essa, né? E aonde ela vai ocorrer. Porque ela também não pode ser um processo de intensificação que demande também, centralize, né? Demande capital, exclua mão de obra, né? Exclua povos e comunidades tradicionais. Então é preciso colocar todos esses atores na mesa e todas essas perspectivas para que a gente efetivamente tenha um desenho de ocupação do Cerrado que seja mais adequado para a produção de alimentos, para a produção de energia, para a conservação de água e ao mesmo tempo para a conservação dos sistemas naturais e das comunidades que são dependentes dos sistemas naturais, né? É bem interessante a gente olhar essas duas faces, né? Porque a agricultura é ao mesmo tempo, né, a atividade que hoje é responsável pela perda de hábitats e ao mesmo tempo é a atividade econômica que é mais dependente da conservação dos recursos naturais, né? Uma característica importantíssima para a agricultura, por exemplo, é a estabilidade climática, né? Um aumento da variabilidade climática é péssimo para a agricultura, porque a agricultura depende do momento certo do plantio, com a quantidade de água certa, né? Que essa chuva caia de forma regular ao longo do período e que depois eles possam fazer a colheita de forma adequada. Se eu começo a ter maior variabilidade climática, secas mais extremas ou veranicos, né, que são períodos de seca durante o período chuvoso, isso tem um impacto direto sobre a agricultura. E a conservação dos ecossistemas naturais é fundamental nessa estabilidade climática, tanto nos aspectos regionais e globais como na questão local, né? Esses sistemas naturais, eles são importantes também na conservação dos recursos hídricos, né? Então, muitas vezes a gente fala, bom, a gente vai resolver o problema da variabilidade climática com o aumento da área de agricultura irrigada, né? Mas de onde vem a água que abastece a agricultura irrigada, né? Ela tem que ser captada exatamente por aquelas porções do território que são cobertas por vegetação nativa, né? Para que ela possa abastecer reservatórios ou possa abastecer o lençol freático e depois aparecer como água superficial. Citei outros serviços ecossistêmicos, polinização, né? Então a polinização hoje tem um papel fundamental porque muitas das variedades, né, que a gente utiliza na agricultura dependem da polinização por animais, né? E para que essa polinização aconteça é preciso também que eles estejam num ambiente saudável, né? E com uma redução do nível de agrotóxicos que é utilizado hoje. Então uma preocupação global, por exemplo, é o declínio de polinizadores, tem sido muito correlacionado com o processo de intensificação da agricultura, né? E controle de pragas, e por aí vai. Então, efetivamente, agricultura e conservação, eu chamo, são duas atividades produtivas que andam de mãos juntas, né? Deveriam andar. Então, essa dicotomia, né, que a gente tem o setor produtivo e o setor da conservação, como se a conservação fosse um setor improdutivo, não é, né? Eu acho que a gente ainda não está quantificando, valorizando corretamente a produção da conservação, mas ela tem um papel muito importante. É muito interessante, se você olhar historicamente, textos mais antigos, com a descrição do Cerrado, na época das entradas e bandeiras, né? A imagem que se tinha do Cerrado, é um sistema feio, um sistema áspero, de gente rude, né? E aí essa era a primeira visão que predominava, né? Depois veio essa visão, não, agora é o celeiro do Brasil. Então, são visões de diferentes contextos, né? Né, que vamos entrar porque aqui não tem nada que deva ser valorizado, então os recursos que eram necessários eram os recursos minerais, né?
Depois a gente falou, não, agora a gente quer o espaço, vamos tirar o que está em cima, porque a gente precisa desse espaço para plantar, e se cria uma outra imagem, né, do Cerrado como um celeiro. Então, essas duas imagens, elas trazem em si, na verdade, uma visão muito equivocada do que seja o sistema e muito limitada do que seja o Cerrado. Pensando em termos de Brasil, né, eu acho que já comentei, jogar, é o famoso tiro no pé, né? É você jogar fora, né, um potencial enorme de recursos que podem ser explorados no futuro, numa situação em que você precisa pensar em outras fontes de alimento, né? Numa situação em que você precisa pensar em outras fontes de recursos, como, por exemplo, antibióticos, medicamentos ou outras moléculas, né? Então, você está queimando a sua poupança, basicamente é isso que você está fazendo, porque você está transformando numa escala muito massiva para um sistema que ele está adequado para as condições presentes. Mas essa agricultura que a gente pratica hoje, ela não vai ter muito espaço num ambiente em que o clima está mudando muito rapidamente. E qual vai ser a nossa capacidade de responder a essas mudanças com o modelo que está aí? É muito limitado. Então, acho que o Brasil precisa realmente começar a pensar onde é que eu quero estar daqui a 50 anos. Né? Se você olhar o que foi o processo de expansão da agricultura no Cerrado, ele esteve muito baseado num pacote de incentivos, né, que foram dados pelo governo federal. Você tinha uma questão de mercado de terras, onde as terras eram baratas, mas sobretudo porque houve programas de apoio, e programas de apoio ao desenvolvimento da pesquisa dentro da agricultura. Eu comento sempre que se o Brasil tivesse feito para os seus sistemas naturais, para os seus sistemas florestais também, o mesmo investimento em pesquisa que foi feito na agricultura, hoje o Brasil seria o primeiro país, né, em termos de produção florestal, e o primeiro país em termos de produção também de produtos não madeireiros. Né? Então, eu acho que aquela visão que trouxe para a década de 80, 90, né, a questão da expansão da agricultura no Cerrado, ela pode ser aplicada, né, para outras áreas do conhecimento, para que a gente possa explorar esses recursos. Né? Então, a gente tinha aí um pacote de incentivos para o setor econômico que quisesse investir nessa região. Você tinha um conjunto de políticas muito sólidas de desenvolvimento de ciência e tecnologia e de extensão desse conhecimento, porque não basta só gerar o conhecimento, é preciso fazer o conhecimento gerar na ponta, e é preciso dar condições de que essa tecnologia efetivamente seja aplicada. Então, de certa forma, a receita a gente conhece, porque a gente já aplicou essa receita para o desenvolvimento da agricultura. Agora é importante você pensar, num ambiente que está mudando, que você tem maior incerteza, como é que você põe seus ovos todos numa única cestinha e confia todos numa única atividade? O interessante agora seria você ser capaz de diversificar as atividades, né, que você pode fazer dentro dessa área. Então, se você é um governador, eu não quero o meu estado dependendo de uma única atividade econômica. Né? Então, quais são as outras possíveis fontes, né, de renda que eu posso ter, de capacitação de recursos humanos? A gente precisa pensar um pouco que essa receita que foi aplicada lá atrás, ela caberia muito bem também para a utilização dos recursos naturais. Né? Acho que a mudança climática é o desafio global, né, e é um desafio em particular para o Brasil. Né? O Brasil, ele depende de precipitação, né, para abastecer as suas usinas de geração de energia hidrelétrica. Né? A energia hidrelétrica é 64% da eletricidade que a gente consome, só isso já tem um papel fundamental. Né? E como colocado, a agricultura é dependente totalmente do clima. Né? Então, essa regularidade do clima, ela é importante para o planejamento da atividade agrícola, para a lucratividade da agricultura, não só no momento da produção, que a gente fala porteira para dentro e porteira para fora. Porque o próprio escoamento da produção agrícola brasileira, né, e como é que mudanças climáticas, eventos extremos afetam, por exemplo, a infraestrutura que escoa a produção brasileira, é um aspecto importante. Né? A gente vê aí, volta e meia nos jornais, né, os caminhões carregados da produção agrícola brasileira, parados em estradas completamente alagadas ou inundadas com uma infraestrutura deficiente. Essa infraestrutura também vai ser impactada pelas mudanças do clima. Então, a gente tem que olhar um pouco, né, o que acontece no âmbito da propriedade, mas depois o que vai acontecer com essa
produção agrícola fora da propriedade. E a gente precisa se preocupar também em quem são os mercados consumidores do Brasil e como é que esses mercados começam a reagir também às questões de sustentabilidade nos locais de produção. Então, se a gente começa a ter consumidores que sejam um pouco mais conscientes, né, do papel que eles têm, determinando as formas de produção nos locais de origem, o Brasil começa a ter problemas também, né? Então, eu acho que é um setor que deveria particularmente estar muito empenhado, não só pelo lado daquilo que a gente chama de mitigação, ou seja, na sua contribuição na redução das emissões, mas também, sobretudo, pelo lado da adaptação, né? O que isso vai implicar de mudanças na forma como eu hoje comando o meu negócio. Hoje, essa discussão sobre a responsabilidade das emissões, se ela deve estar nos países produtores, nos países consumidores, ela permeia todo esse âmbito das negociações internacionais. É muito interessante você observar que, por exemplo, alguns dos países, né, que são grandes consumidores, por exemplo, das commodities agrícolas do Brasil, levantam essa bandeira porque eles são exportadores de produtos industrializados, né, e querem que a conta das emissões vá para o país que compra. Então, se for por essa ótica, eles também são em parte responsáveis pelas emissões oriundas aqui no Brasil. Então, um pouco essa ideia, né, de que a atmosfera é um bem comum global, né? Vai ser difícil a gente ratear, né, de forma que agrade a todos, né, essa conta das emissões. Eu diria que na situação do Brasil, se a gente pensar hoje, agricultura e desmatamento, aquilo que a gente chama de florestas e outros usos da terra, continua sendo a fração majoritária das emissões brasileiras. Quando eu resolvo o problema das emissões associadas ao desmatamento, eu tenho uma série de outros benefícios, né? Então é quase que como a redução das emissões é um co-benefício, porque eu estou trabalhando em cima de todos aqueles outros valores que estão associados à biodiversidade, aos serviços ecossistêmicos, à produção da nossa diversidade social também. Quando eu pratico uma agricultura mais sustentável, e isso tem um impacto positivo sobre as emissões, eu também estou gerando impactos positivos nos processos de produção que afetam a qualidade do solo, que afetam a qualidade dos nossos rios, né? Então, se eu diminuo, por exemplo, fertilizantes, se eu tenho uma agricultura ou uma pecuária que seja mais eficiente na utilização dos recursos, aumenta também o bem-estar animal. Então, os ganhos para o país são tantos, né? Em modificar o seu modelo de agricultura, vindo a reboque com o custo das emissões, que a gente talvez tenha que estar menos preocupado em reduzir as emissões para o mundo, mas tornar nossa agricultura mais sustentável para a gente mesmo, né? Áreas protegidas é realmente um tópico bastante importante para o Cerrado, considerando o baixo nível que a gente tem de proteção em unidades de proteção integral, né? Então, como você citou, são 8%, a gente não chega nos 10%, mas desses 8%, a maior fração efetivamente está naquelas unidades que têm um nível menor de proteção e que claramente não têm cumprido a sua função. A dificuldade que a gente tem hoje no Cerrado é a própria estrutura fundiária do Cerrado, né? Na Amazônia você tem boa parte das terras públicas ainda, você tem uma fração grande de terras devolutas que a União pode, né, designar, o que facilita um pouco o processo de demarcação das unidades de conservação. No Cerrado essa discussão é um pouco mais complexa porque a estrutura fundiária, né, basicamente boa parte da terra é terra privada, né? Então novamente se implica num processo de concertação e de diálogo, né, com os produtores, com os municípios, com as regiões que vão ser afetadas. Outro aspecto importante é, considerando a complexidade do Cerrado em termos da sua distribuição, essas unidades de conservação, para que elas façam algum sentido, pelo menos em termos de conservação da biodiversidade, elas teriam que estar espalhadas pela área de distribuição do Cerrado. Então, quando você olha os padrões de diversidade do Cerrado, você tem aquilo que a gente chama de alguns supercentros de biodiversidade, né? No norte, na porção mais centro-oeste, na porção mais sul do Cerrado. Então, essa distribuição das unidades de conservação, olhando esses padrões de biodiversidade, também são importantes. Então, a gente tem aí um aspecto que hoje talvez seja politicamente mais difícil, né? Colocar essas unidades de conservação, mas elas continuam tendo um papel importante a desempenhar. E, ao mesmo tempo, a gente já precisa considerar, na colocação dessas unidades de conservação,
o que a gente já vem projetando aí em termos de mudança do clima e impactos sobre a biodiversidade. Então, o planejamento estratégico hoje, ele tem que olhar essas demandas presentes, mas já que é um investimento de longo prazo, por assim dizer, olhar um pouco qual vai ser a situação do futuro do Cerrado, né? Mas esse binômio, né, de poder público atuando nas unidades de conservação e o setor privado, trabalhando para um desenho mais inteligente da distribuição das áreas de proteção permanente e das áreas de reserva legal nas propriedades rurais, ele vai ser essencial. Senão essa lógica não vai funcionar, dado o grau que a gente tem hoje de desmatamento do cerrado e de fragmentação da paisagem, né? Áreas de proteção permanente, áreas de reserva legal, elas têm um papel fundamental, mas efetivamente, se você olhar hoje o desenho das propriedades no sistema, elas são áreas relativamente pequenas e muito fragmentadas e muitas vezes não conectadas. Então, enquanto elas têm um papel importante para a conservação, elas não substituem, mesmo que você some todas, né, uma grande área conservada, né? Porque quanto menor a área, maior o efeito de borda, mais o impacto que você tem da transformação que você tem nas bordas dessas áreas protegidas, que é diferente de uma área grande, onde esse efeito de borda, ou seja, a alteração do entorno, causa um impacto menor, porque a área é muito grande. Então, eu diria que elas são complementares, mas uma coisa não substitui a outra, né? Então, se eu somar uma porção de áreas pequenininhas distribuídas ao longo do território, eu vou ter o mesmo papel de preservar uma área que ainda está relativamente intacta, com um número muito grande de espécies, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante. Por isso eu falo, não é só ter a área de reserva legal, por exemplo. A gente gostaria que essa área de reserva legal ela estivesse definida dentro de um desenho inteligente de conservação dentro do território. Se você pode definir a sua área junto com o seu vizinho, somar esses esforços, conectar isso com uma área protegida maior, você tem um desenho que permita um uso mais adequado para a conservação. Então, agora, se você tem, cada um define a sua área de reserva legal, geralmente como é o processo, infelizmente ainda é assim, eu vou pegar aquela área menos produtiva, aquela área que talvez eu teria que fazer um esforço maior para converter, e ela passa a ser a minha área de reserva legal. A outra questão importante disso é efetivamente a dificuldade que a gente tem de monitorar a qualidade dessas áreas protegidas dentro das propriedades privadas, exatamente pelo problema da escala, né? Você tem uma área grande, você consegue fazer um monitoramento muitas vezes remoto, da qualidade desse fragmento, de como é que está a vegetação, da questão das queimadas. Quando você tem já uma paisagem muito fragmentada, são áreas pequenas dentro das propriedades, o monitoramento da qualidade desses remanescentes é importante. Então, hoje não basta ter, a gente quer ir além da área que está definida no mapa, a gente quer entender qual é a qualidade dessas áreas que efetivamente está sendo conservada, né? Então, para isso a gente precisa avançar um pouquinho mais também nas estratégias de monitoramento, mas efetivamente elas não substituem as áreas protegidas, elas são complementares. Então, quando você coloca isso no cômputo, é a mesma dificuldade que a gente sente de quando você insere, por exemplo, as APAs, que a gente sabe que tem um nível de proteção menor e considera, bom, tem áreas protegidas. Então, o Distrito Federal talvez seja o melhor exemplo, né? Que a gente observa aqui muito claramente, por ser uma unidade pequena da federação, o nível de conversão que você tem dentro das áreas de proteção ambiental, né, chamadas APAs. Então, eu falo que essa é uma conta que é melhor que o Brasil faça bem, né? Eu acho que ficar colocando os puxadinhos na conta de áreas protegidas não é adequado e não vai resolver o problema. O Cerrado ele tem um papel, né, uma contribuição para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, associado à quantidade de carbono que já está estocada no sistema, né? Então, muitas vezes a gente olha, não é uma vegetação que você diga que tem uma biomassa aérea, aquilo que você consegue ver acima do solo, muito exuberante, mas são reservas significativas, mas ele tem uma contribuição muito importante também daquele carbono que ele coloca, tanto na forma de sistema radicular profundo, exatamente porque sofre uma seca sazonal, então tem que fazer um investimento grande em raízes,
solos que são pobres em nutrientes, e ao mesmo tempo os solos contêm uma grande quantidade de matéria orgânica, que é esse carbono que foi sendo incorporado aí ao longo de muito tempo na forma de matéria orgânica. Então, quando a gente faz a conversão de uma área nativa, cerrado, você tem as emissões que estão associadas à retirada da vegetação, mas você tem emissões que a gente chama de emissões comprometidas, que elas continuam acontecendo depois, associadas ao processo de manejo do solo, pela decomposição das raízes e pela quebra da matéria orgânica que vai se perdendo gradualmente do solo. Então é importante que a gente considere esses vários estoques. Então, além daquilo que o cerrado já tem armazenado no solo, ele continua funcionando o quê? Como um dreno de carbono, né? Então, uma área, né, que está bem preservada, ela continua tendo a sua capacidade de produção, né, de retirada de carbono da atmosfera, e continua incrementando esses estoques de carbono. Então é interessante que a gente considere esses dois aspectos, né, naquilo que ela ainda tem de potencial de remoção e aquilo que já está removido e estocado dentro dos sistemas aéreos e subterrâneos. O outro aspecto importante para ser considerado é que se eu mantenho a vegetação nativa e eu mantenho condições regionais de clima mais amenos também, você facilita esse processo de retirada de carbono da atmosfera. Então você tem um ganho também de aumentar a produtividade de outros sistemas, porque o clima funciona de uma forma um pouco mais balanceada, né? Então acho que a contribuição do cerrado hoje, né, ela talvez já esteja mais bem quantificada, mas não necessariamente ainda bem reconhecida. Eu acho que a gente começa a ter a gente vem avançando hoje um pouco mais na quantificação do que são esses estoques, de entender essas diferenças entre as fitofisionomias, e aí, novamente, quando você olha todo o espectro do cerrado, você sai desde formações campestres, dominadas por gramíneas, mas que têm um sistema radicular muito profundo, até formações florestais que podem ter uma biomassa equivalente à biomassa de sistemas como a Mata Atlântica ou como parte da floresta amazônica, né? Então, quando a gente olha o cerrado como um todo, esse estoque de carbono é bastante significativo, né? E é importante porque a gente vem aumentando muito rapidamente as taxas de desmatamento, ou elas se mantêm altas, e então isso significa que você está pegando estoques significativos e jogando para a atmosfera, e o que você põe no lugar não tem a mesma capacidade de assimilação de carbono. Se a gente pegar e for olhar o que estava na Política Nacional de Mudanças do Clima e a meta que foi estabelecida, né, de chegar a um patamar, uma redução de 40% da média histórica do desmatamento no Cerrado, né? Então a gente já estava trabalhando com uma meta que era uma redução de 40%, de uma taxa muito alta de desmatamento. Então, basicamente, a gente atingiu a meta sem ter nenhuma política que efetivamente segurasse o desmatamento no Cerrado. Porque, na verdade, a meta, lembra que era um percentual de uma taxa que já era muito alta, mas que já não estava acontecendo daquela forma. Ela foi pouco ambiciosa naquele momento. Então a gente atingiu essa meta sem precisar, basicamente, articular nada mais consistente em termos de controle do desmatamento do Cerrado. Então hoje a gente precisa rever isso muito rapidamente e dizer, olha, não dá para continuar perdendo 7 mil quilômetros quadrados por ano. Então, num sistema que já perdeu 50%, 7 mil quilômetros quadrados por ano já seria, né, um número crítico, e é mais crítico ainda num sistema que já perdeu 50% da sua cobertura vegetal. Então, independente do que foi a média histórica, né, eu entendo isso em termos das negociações, aquilo que o país pode se comprometer, mas eu acho que internamente a gente começa a ter a demanda de discutir uma forma um pouco mais ambiciosa e mais rápida de pensar o controle do desmatamento do Cerrado. E assim, não é só a questão, o desmatamento legal e ilegal, né? O Código Florestal, ele dá uma ferramenta para o gestor ambiental. O que ele coloca? Você pode desmatar até 80% da sua propriedade. Mas toda a supressão de vegetação, ela tem que ser autorizada pelo órgão ambiental. Então, efetivamente, você pode ter um mecanismo de dizer, ok, você pode ir até 80%, mas na situação que a gente está hoje, nessa bacia em particular,
nessa área, talvez você tenha que chegar só até 50% ou até 40%. Como é que a gente pode resolver? Então é preciso utilizar essa ferramenta que o Código Florestal, né, já nos oferece. Mas para isso você precisa ter um bom conhecimento, né, da situação ambiental, do território, de uso da terra, e força e vontade política para fazer isso acontecer, né? Hoje a gente precisa lembrar que essa interação entre a água que a gente tem, que eu falo na atmosfera, que vem na forma de precipitação, e a água que depois é armazenada pelo solo, vai ser drenada e vai virar a água dos cursos de água, dos reservatórios, quem faz essa interface é a vegetação, né? Então a vegetação está com a parte lá em cima, contato com a atmosfera, interceptando precipitação, retornando vapor de água para a atmosfera, um sistema radicular também que retira a água do solo e aumenta a capacidade também ao mesmo tempo de infiltração do solo. Então a vegetação ela faz essa mediação entre esses dois compartimentos. Quando você modifica, né, a cobertura vegetal, você vai modificar esse funcionamento. Então se eu substituo um sistema que é diverso, a gente fala que o dossel é rugoso, é heterogêneo, né? Então tem mais trocas, mais turbulência com a atmosfera. Sistema radicular, uma parte superficial, outra parte profunda, bem heterogêneo. E substitui por um sistema homogêneo, dossel homogêneo, raízes superficiais, você impacta diretamente essas trocas de calor, de energia, de vapor de água entre a atmosfera e o solo. Então, quando essas modificações elas começam a acontecer em escalas mais amplas, que é o que a gente observa no Cerrado, o impacto aparece na nossa capacidade de suprir água para as bacias hidrográficas das quais nós dependemos, né? Então é um processo que é importante novamente a gente colocar a escala do processo, né? Não é uma pessoa que desmatou aqui ou outra colar, a gente está falando, né, de bacias hidrográficas que muitas delas já perderam mais de 70% da sua cobertura vegetal nativa. Então isso implica que você alterou, mexeu diretamente nessa chave que controla, né, essa interface entre a atmosfera e o solo e depois o abastecimento dessas bacias. Você sabe que eu vi uma diferença, talvez, nessa percepção, quando a gente teve a crise hídrica aqui no Distrito Federal, né? E essa crise hídrica, né, na seca aí muito intensa de 2016, que nos obrigou a fazer o governo colocou um racionamento, e esse racionamento era acionado em dias diferentes da semana para diferentes reservatórios, diferentes áreas de captação. E nesse momento me pareceu interessante que as pessoas começaram a notar, bom, eu vivo nessa parte da cidade, o reservatório que me abastece é o reservatório X. Eu vivo nessa cidade, o reservatório que me abastece é o reservatório Y. E elas começaram a monitorar a situação dos reservatórios das quais elas dependiam diretamente. Então, muitas vezes falta a percepção ou o conhecimento de onde vem a água que sai na minha torneira. Não a água de uma forma geral, abstrata, concretamente, eu dependo da captação dessa bacia aqui. A situação dessa bacia hoje é tal, né? E muitas vezes o pessoal falava, olha, choveu, por que o racionamento vai continuar? Ah, porque choveu, mas não choveu nas áreas de captação do seu reservatório. Elas começam a perceber, não é qualquer chuva, eu preciso de ter chuva no local correto, e é por isso que eu preciso ter essa área de captação protegida, para que efetivamente chegue na minha torneira, né? Então, talvez o mesmo cuidado que hoje a gente começa a observar, que as pessoas têm a ter com a alimentação, não, da onde vem o produto que eu consumo, né? Então, você vai no supermercado, você olha uma etiqueta e na etiqueta tem qual é a origem, né, daquele produto. Se ele é orgânico, se ele não é orgânico, mas da onde ele veio, quais são os aditivos que aquele alimento tem. A gente talvez tenha que ter hoje uma etiqueta, um certificado de origem da água que conecte as pessoas efetivamente com o recebimento desse recurso e os padrões de produção da água. E aí são as duas vertentes, né? A água que eu consumo e a água que eu uso, aonde ela vai parar e que tratamento que ela tem, né? Porque é muito triste você captar até esgotos, não tratar os esgotos e devolver para a natureza esgotos não tratados, contaminando ainda mais esses recursos hídricos, né?
Então, é um pouco dessa ideia do ciclo, né, daquilo que já está na nossa conta de água, né? Eu falo sempre, olha, sua conta de água é o que você consome de água e junto dela vem o quê? O que, em teoria, teria que ser utilizado para tratar os resíduos que você produziu, né? Então, eu acho que esse talvez seja um canal, efetivamente você dá rastreabilidade para a água que as pessoas consomem, né? Claramente, né, você indicar, se não tiver água para todo mundo, um racionamento terá que ser feito, né? E quando você passa por um sistema de racionamento, você percebe como isso modifica o seu dia a dia, né? Então você pensa, bom, o que eu preciso fazer para não entrar novamente numa situação como essa? E qual é o impacto que outras escolhas que nós temos como sociedade tem nisso, né? Porque eu acho que é o seu comportamento individual, né, naquilo que você usa do recurso, mas é o seu comportamento também, as suas opções dentro de um sistema político que vai te dizer, eu posso, né, eleger determinada pauta, né, e essa pauta vai afetar diretamente o que vai sair na torneira da minha casa. Se a gente tem que fazer essa conexão, porque existem escolhas que são feitas em outros níveis, né, de poder, mas que o indivíduo, o eleitor, tem que estar muito claro de que essa pessoa que vai tomar essa decisão é capaz de afetar diretamente o meu dia a dia, né? Então, acho que, novamente, indicar qual é o papel que o cidadão tem, né, na sua conduta individual, mas também na sua contribuição coletiva, no momento em que ele define quais são as opções políticas que devem fazer parte de uma pauta ou não. Então, será que nós queremos continuar, né, com esse modelo? Isso é uma decisão política, né, que vai afetar parte aí também das nossas escolhas individuais, né? Então, hoje é muito difícil você não inserir a pauta de meio ambiente em basicamente todos os aspectos associados à qualidade de vida, né? Se a gente tem problemas críticos hoje dentro de um sistema de saúde, de atendimento básico de saúde, esses problemas vão se agravar numa situação de degradação ambiental. Por quê? Porque uma situação de mudança de clima vão mudar os padrões, por exemplo, de doenças que são transmitidas por animais ou por vetores, como, por exemplo, insetos, né? Então, você pode ver, por exemplo, a questão ambiental associada à questão de moradia, né? Então, aonde eu posso morar, onde é permitido construir, qual é o padrão de construção, quais são as formas, por exemplo, né, o Código de Construção Civil, como é que isso afeta a questão ambiental ou não, a utilização de recursos ou não. Você ter casas mais eficientes, né, que sejam mais baratas de serem geridas, que isso é um benefício para a população. A pauta do meio ambiente está na questão do transporte. Então, ela efetivamente ela é hoje uma pauta transversal. Mas apesar de ser uma pauta transversal, ela demanda uma condução, né, muito segura, né, e muito forte para que ela efetivamente possa estar inserida nas outras questões de desenvolvimento do Brasil. Senão ela continua sendo uma pauta transversal, mas sem visibilidade. Quando a gente pensa aí na distribuição dos biomas brasileiros, né, a gente tem que olhar que, bom, eu tenho linhas, né, que definem esses biomas, né, o IBGE colocou lá quais são os limites oficiais dos biomas, eu tenho características que separam também os biomas, mas os sistemas naturais são interconectados, né, então a natureza não obedece esses limites, né, geopolíticos oficiais, e se a gente tem o que a gente fala aí, o fluxo de matéria, energia, né, e aí no caso matéria, água, por exemplo, que você citou. Então, lembra que o Cerrado ele tem uma distribuição central, a gente está uma porção de terras altas que efetivamente distribui água para outras regiões, né? Citando aí a questão da Amazônia, né? A questão do Nordeste e águas que saem também para o Sul, né? Então, quando a gente pensa na conservação do Cerrado, esses benefícios, na verdade, ou essas conexões que estão associadas a outros biomas, elas também precisam ser consideradas. É muito crítico, por exemplo, a conservação do Cerrado para a proteção do Pantanal. Lembra que no Pantanal a gente está falando de uma planície, são as terras baixas. Quem provê a água para essas terras baixas são as terras altas que estão no Cerrado, né? Então, mexer com né, a gente está efetivamente alterando
esses outros sistemas também. Eu acho que o Pantanal talvez seja até o caso mais crítico da gente pensar efetivamente nessa conexão. Então, muitas vezes a gente coloca esses limites. Os limites são importantes para o estabelecimento de políticas, mas a gente precisa pensar que, olha, existe aí uma interação e essa conversa ela precisa acontecer também, né? Pega o estado de Minas Gerais, né, que é um estado que eu gosto de citar, onde você tem ali efetivamente a transição dos dois biomas, né? 60% do estado de Minas Gerais é cerrado na sua distribuição original e os outros 40% Mata Atlântica. Em muitos sistemas você vê basicamente um entrando no outro, né? Então elementos, né, de flora que são ali compartilhados, a mesma coisa na transição do Cerrado para Caatinga, que a gente vê ali também no norte de Minas, vê também nessa região aí da expansão da agricultura, né, para a parte mais norte do Cerrado. E é muito interessante que essas zonas de contato, né, esses ocótonos, costumam ser zonas também de alta diversidade biológica, exatamente porque você compartilha elementos da biodiversidade dos diferentes biomas, né? Então, quando a gente fala de conservação da biodiversidade, a conservação dessas zonas de transição e entender que zonas são essas é muito importante, né? Eu acho que o problema central aí talvez tenha sido você definir limites, né, para conservação em termos de reserva legal muito diferenciado entre os biomas. Não, e por favor, não tomem isso como diminuir da Amazônia, ao contrário, né, aumentar para os demais, né? Então a gente precisa começar a olhar essas questões de uma forma um pouco mais localizada, né? Quando você olha, por exemplo, a gente já tem uma certa diferenciação quando você diz, olha, no Cerrado Transição com a Amazônia, esse valor é 35%. Mas é claro que para um proprietário, entre 80% e 35% tem uma enorme diferença, né? Então, agora, repito, né? A gente tem no código ferramentas que podem nos ajudar a isso. O que isso precisa? De um setor de gestão do meio ambiente empoderado o suficiente para fazer esse código florestal funcionar e estabelecer um nível adequado de proteção de acordo com a situação das diferentes bacias hidrográficas, né? Então, novamente, é a questão do até. Essa questão do até pode dizer, olha, tudo bem, né? Você pode aqui desmatar 65%, mas como a gente está nessa zona crítica, que é uma zona de tensão ecológica, é uma zona de transição de biomas, tem alta diversidade, o desmatamento aqui já foi tanto, nós vamos puxar esse limite um pouquinho de forma mais restrita. Mas, novamente, você só consegue fazer isso se você tiver um apoio técnico muito claro, que possa munir de argumentos, né, ao gestor ambiental e força suficiente para fazer isso acontecer. O que infelizmente não é o quadro hoje e esse quadro na verdade vem se deteriorando, né? Esse foi uma alteração crítica, né, do código e que rasgou aí muito do conhecimento que a gente que a gente tem, né, sobre a ecologia dos nossos sistemas, né? Olhando especificamente o caso do Cerrado, como a gente citou, um bioma que ocupa uma área muito vasta do Brasil, uma distribuição latitudinal grande, longitudinal. Toda vez que eu falo que essa distribuição latitudinal e longitudinal significa que é um sistema muito heterogêneo. Então, essa compensação ser feita fora da bacia onde o desmatamento aconteceu, muitas vezes você pode estar compensando coisas que na verdade não são equivalentes, né? A ideia da compensação é você ter uma equivalência. E essa equivalência ecológica, ela não vai acontecer se você fizer isso ainda aqui dentro dos limites do bioma, em áreas que são completamente diferentes, que têm histórias evolutivas diferentes, que têm condições ambientais diferentes, né? Então, foi um retrocesso no sentido até do próprio conhecimento acumulado que a gente já tinha de como são os padrões de distribuição da biodiversidade no Cerrado. E para indicar claramente que essa equivalência ela não é simples. Então, na verdade, é um mecanismo de compensação que é extremamente falho, né? Seguindo essa lógica. Que eu acho que é talvez mais difícil de implementar, né? Eu acho que novamente, sempre você pode ter mecanismos, ok, vamos dizer que seja fora da bacia, mas eu tenho condições que são muito semelhantes, ou eu tenho áreas frágeis
que valeriam a pena até fazer essa compensação fora da bacia. Então, mas quando você abre geral, muda tudo. Então, assim, novamente, eu sempre digo que nessa questão você precisa ter um limite, mas ao mesmo tempo permitir, né, ou dar situações em que você possa dizer, nesse caso aqui, efetivamente, a compensação vale a pena. Eu não tenho uma equivalência, mas eu vou ganhar um pouco mais se eu fizer essa proteção numa área onde está muito crítico, onde o desmatamento está avançando muito rápido e eu tenho uma alta riqueza de espécies. Mas se a gente não coloca quais são os parâmetros em que isso efetivamente seria válido, vira um vale tudo, na verdade, né? E é isso que a gente deveria evitar. Não, eu considero que elas têm um papel importante. Eu acho que o ideal seria, inclusive, que a gente não trabalhasse com o limite dos 20%, porque eu acho que hoje a gente precisa mais do que 20% para a manutenção das funções ecológicas, né? E não é só a questão do percentual de área dentro da propriedade, né? Seria muito importante que a gente tivesse alguns critérios também da qualidade das áreas que estão sendo computadas como reserva legal. Porque muitas vezes quando a gente vai e visita as propriedades e olha o que está no mapa e olha no terreno, o que é efetivamente a área de reserva legal, já é um cerrado muito degradado, né, porque ela permite exploração econômica, né? Mas a exploração econômica que não leva a uma degradação. Então muitas vezes são áreas em que o gado é colocado para pastoreio durante o período da seca. Se isso não é feito de forma apropriada, você acaba tendo um processo de compactação, de entrada de espécies invasoras. São áreas muitas vezes em que o regime de queima, né, ele acaba sendo intensificado, às vezes queimam, né, anualmente, a área gradualmente vai abrindo. Então, não basta só a questão da gente pensar em termos da área, mas efetivamente eu acho que você tem que dar um salto e dizer, olha, eu quero a conservação desses fragmentos, mas eu quero a conservação desses fragmentos com qualidade, com capacidade de que elas efetivamente exerçam as funções que estão colocadas dentro do Código Florestal. Mas o pouco de que eu conheço de alguns outros países, esse mecanismo de reserva de terras, né, de retirar terras da agricultura, né, e colocá-las para conservação, ele existe em outros países também e tem funcionado muito bem, né? Então, os Estados Unidos teve grandes programas também, né, de você colocar e reservar terras. A Alemanha utiliza isso ainda. Então, não sei até que ponto efetivamente é só uma ideia do Brasil. Você tem outros países em que você tem uma cultura de conservação de florestas, inclusive como um ativo que você deixa para as futuras gerações, né? Então, muitas vezes as palavras são ditas assim, mas quando efetivamente você vai olhar o que é o panorama internacional, peraí, não é tão só nosso isso, né? Talvez o Brasil tenha a possibilidade, até pela sua dimensão continental e pela amplidão, né, das áreas agrícolas que a gente tem no Brasil, de dar isso uma nova escala. Agora, se você olhar a própria história do Código Florestal, né, e pensar nessa figura como uma coisa que já estava lá no início do século XX, né, eu acho que foi bastante inovador. E eu acho que já tinha essa percepção de que a paisagem ela tem que ser composta, né, por esses diferentes usos, né? Porque a gente precisa também das áreas naturais, né? Então, se a gente pegar um pouco da história, né, do que foi a própria evolução do Código Florestal, as transformações, é muito interessante que os documentos anteriores até tinham uma visão até muito mais moderna do que talvez a gente infelizmente tenha visto na última reformulação do Código Florestal. Eu acho que hoje, primeiro, né, divulgar e difundir o conhecimento científico que a gente já tem sobre o bioma, né, existe um conhecimento acumulado que efetivamente aponta muito claramente para a necessidade da conservação, do potencial que o Brasil vem perdendo se não cuidar dessas áreas, né, então acho que esse é um aspecto importante de difusão do conhecimento. Por outro lado, eu acho que a gente ainda precisa tirar muitas soluções da prateleira, né, então colocar efetivamente, né, você ter programas pilotos que mostrem a capacidade de escalonamento de várias dessas soluções. E eu acho que existe um aspecto também da gente rever
né, a questão dos mecanismos de incentivo positivo para que a gente trabalhe o cerrado de uma forma diferente. Hoje mesmo, quem queira fazer, né, práticas agrícolas de uma forma um pouco mais sustentável, encontra um conjunto muito mais magrinho, né, de incentivos, né, do setor público, pouca interface talvez com o setor de pesquisa para o desenvolvimento de soluções que sejam adequadas para as diferentes realidades, né? Então acho que existe aí um papel que tem que ser feito pelo setor privado. Existe um papel que é do setor público em termos das políticas, né? Do setor financeiro também, né? Eu acho que a gente tem que colocar esses agentes aí do setor financeiro para olharem a questão da conservação. E existe um papel também importante aí do lado da academia ou da ciência, que possa trazer muito prontamente esse conhecimento para a aplicação. Eu acho que esse é um elo fundamental, né, de nos conectar hoje com diferentes formas de utilizar os recursos que o bioma tem, né, e ao mesmo tempo, eu falo, o tecido social, né, do Brasil é muito rico, né, exatamente por ser diverso, né. Então, quando a gente perde isso, a gente perde espécies, né, perde potencial de resposta para problemas futuros, mas se empobrece também muito culturalmente, né? E isso, de certa forma, é muito triste, né? Então, eu acho que também existe todo um aspecto de um resgate histórico, porque muitas dessas comunidades foram marginalizadas, são invisibilizadas, né? E é muito triste quando a gente observa, talvez, que em alguns setores, né, da política brasileira existe uma retomada com muita força desses processos de marginalização dessas comunidades, exatamente quando elas vinham ganhando mais espaço, né? Então, acho que existe uma dívida que o Brasil tem historicamente com essas comunidades, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que elas são parte desse tecido que faz o Brasil ser o que ele é, né? E isso, a gente não deveria abrir mão disso tão facilmente, né? Essa é uma questão central, né? Porque a gente tem aí o maior percentual da população brasileira hoje vive em áreas urbanas, né? E que, de certa forma, não está diretamente conectado com essa questão do que está acontecendo nas áreas de agricultura ou nas áreas de proteção nativas do Brasil. Mas as pessoas nas grandes cidades, elas entendem qual é o valor, por exemplo, de você ter uma área verde próximo da sua casa, né? O conforto térmico que isso dá, né? O conforto, a questão estética, né? Espiritual, né? Então, todo mundo valoriza isso dentro. Então, coloca isso agora na escala do país, né? Qual a importância que isso tem na escala, né, do país, a gente ter a conservação dessas áreas verdes. E eu acho que a segunda questão importante que as pessoas dentro das áreas urbanas, elas têm que estar preocupadas é exatamente da onde está vindo e quais são as condições de produção daquilo que eu consumo. Então, o quanto que isso afeta diretamente o meu bem-estar, o quanto que isso afeta a minha saúde, será que eu tenho consciência que padrões de produção no campo vão afetar a qualidade do alimento que chega na minha mesa, né? Então, aquilo que está sendo ingerido diretamente pelos meus filhos, né? Então, essas questões eu acho que é importante que a população urbana, porque essa separação novamente entre o urbano e o rural, ela é também, de certa forma, fictícia, né? Por quê? Porque esses fluxos se conectam, né? A cidade tem um metabolismo e esse metabolismo da cidade demanda bens e serviços que vêm das áreas rurais, que vêm das áreas protegidas, né? Então, quando as populações urbanas, por exemplo, se surpreendem com o surto de determinadas doenças, né? Elas precisam associar isso também a desequilíbrios no clima, a desequilíbrios nas áreas de proteção ambiental, né? Às vezes as pessoas se assustam, né? Muito próximo de áreas urbanas, nossa, eu encontrei uma cobra na minha casa, né? Bom, isso faz parte exatamente dessa questão de que essas áreas que eram refúgio para muitas espécies estão diminuindo, né? E elas estão ali exatamente procurando refúgio em outras situações. Então, o público urbano, né, ele precisa efetivamente se conectar, né, um pouco mais e entender qual que é a pegada, né, que eles têm e como é que isso gera o desmatamento. Porque parece que o desmatamento está respondendo a uma demanda que é local. Não. O desmatamento responde a demandas nacionais e a demandas internacionais. Então, isso é importante. Não é um problema só da Amazônia, não é um problema do Cerrado, né?
é um problema de São Paulo, né, que demanda madeira, né, é um problema, né, dos centros consumidores que demandam determinados produtos. Então precisa ser colocado de forma um pouco mais transparente. Eu sempre falo que é uma questão de dar rastreabilidade e transparência para os processos.